já falou, meu nome é Fabrício Alexandre. Venho apresentar aqui o trabalho do curso titulado Inquérito sobre Epidemiológico e Tentativa de Isolamento de Brucella ovis e o vírus deslanado do semiárido da Paraíba. Bom, o rebanho brasileiro e o vírus é em torno de 14 milhões de cabeças, sendo que destas 48,14% encontra-se na região Nordeste e 6,53% são encontrados aqui na Paraíba. Grande parte das criações clandestinas, o vírus é apenas destinado para a subsistência, tendo em vista a permanência do homem no campo, isso é uma importância, e também questões econômicas, para tanto a alimentação desses pequenos proprietários e também compra e venda desses animais. Santo Inês, Morada Nova e Somalis são as raças mais representativas do Nordeste do país. Então essas raças foram as que mais se adaptaram aqui no Nordeste do Brasil. É importante também salientar que existem proprietários que trabalham com o melhoramento genético desses animais, e aqui mesmo na Paraíba tem relatos de animais vendidos a mais de 180 mil reais. A exemplo aconteceu aqui em Pombal. A mortalidade perinatal é um dos fatores que limitam a eficiência biológica e econômica dos sistemas reprodutivos, dos sistemas de produção ovina. Então, 10% dessa mortalidade é atribuída ao abortamento dessas fêmeas. Comunicação pessoal que o Clementino fez em 2004, ele mostrou que uma média de 39% dos proprietários relatam a ocorrência de abortamento, natimortalidade e mortalidade de cordeiros nas primeiras semanas pós-parto. Bom, então, a brucelose ovina é uma doença infecciosa, eu falo um pouquinho da doença, né? É uma doença infecciosa crônica dos ovinos, causada pela bactéria Brucella ovis, certo? Caracterizada por vários graus de epidemite e orquídea em carneiros, placentite e aborto em ovelhas e elevada mortalidade em cordeiros. O gênero Brucella é composto por povos bacilos, gram-negativos, aeróbios não capsulados, imóveis e não formadores de esporos. Apresentam-se entre 0,5 e 0,7 micrômetros de diâmetro e entre 0,6 e 1,5 micrômetros de comprimento. 6 espécies bem definidas, a Brucella abortus, Brucella canis, Brucella melitense, Brucella neotana, Brucella ovis e Brucella suis, sendo algumas divididas em biotipos. Brucella melitense em 3 biotipos, Brucella abortus em 9 biotipos e a Brucella suis em 4 biotipos. Bom, a Brucella ovis ela infecta de forma natural exclusivamente a espécie ovina, então não se tem relatos dessa bactéria infectar outras espécies. Os ovinos suscetíveis à Brucella ovis que causam aborto no terceiro ou quarto mês de gestação, e é importante salientar que ela não é patogênica para o homem, a exemplo da Brucella abortus, e a brucelose bovina, no caso, que é patogênica. As lesões produzidas pela Brucella ovis ocorrem no aparelho reprodutor. A bactéria penetra nos animais suscetíveis através de mucosa digestiva, periana, renal, vaginal, conjuntivo e também pela pele lesada. Então, quando acontece o contato da bactéria com a pele lesada ou com essas mucosas, que foi dita aqui a pouco, leva a uma multiplicação dos gânglios regionais. Após essa multiplicação, ocorre uma invasão nos vasos linfáticos regionais, que migram para os ductos torácicos e assim atingindo a corrente sanguínea e disseminando para todo o corpo. Vão se localizar em diferentes órgãos, como exemplo o útero, vaso, fígado e outros órgãos genitais, no macho. Só que nas fêmeas
particularmente localiza-se no útero preendocrino, causando aborto. O diagnóstico é feito predominantemente através de testes sorológicos, análise do histórico do rebanho e o quadro clínico do animal. Alguns autores usam que só o teste sorológico já serve para detectar a presença. Já outros autores também associam com a análise do histórico do rebanho e também o quadro clínico do animal. As provas utilizadas de diagnóstico de brucelose ovina são fixação de complemento, teste de imunodifusão em água gel e o teste de ELISA indireta. O teste de fixação e o teste de ELISA, eles são um pouco complexos na sua técnica, e o teste de DGA, ou imunodifusão em água gel, é o mais utilizado devido a ter sensibilidade e especificidade aceitáveis e também ser de fácil prática na sua técnica. Para se confirmar um surto de Brucella ovis, necessariamente é preciso isolar o agente. A bactéria pode ser isolada de sêmen, de secreções vaginais, de ovelhas que abortaram e de placenta ou fetos abortados. Nesse último, o material indicado de eleição para a sua colheita é justamente o material do apomaso desses fetos. A Brucella ovis ela exige gás carbono para o seu crescimento, assim deve proceder ao isolamento em atmosfera em 10% do gás carbono. O agente cresce bem em água-sangue e outros meios enriquecidos, como por exemplo antibiótico, para evitar o crescimento de bactérias oportunas. Bom, então com isso, estruturou-se esse projeto para realizar um levantamento sobre epidemiológico de infecções por Brucella ovis em matrizes com ou sem história de abortamento, tendo em vista que já existem relatos, aqui mesmo na Paraíba, em 2005, no Permitivo, mostrando em carneiros a presença também da Brucella ovis. O estado da Paraíba é dividido geograficamente em 4 mesorregiões, sendo ela Sertão Paraibano, Borborema, Agreste Paraibano e Mata Paraibana, e 23 microrregiões. O Sertão Paraibano apresenta 7.087 propriedades, criadores de ovinos, e com um total de 159.149 cabeças. Para definir o número de propriedades a serem amostradas, utilizamos o programa EPINFO 6.04, tornando os seguintes parâmetros: A, prevalência esperada de 50%, B, nível de confiança de 95% e C, absoluto de 10%. Então, para a mesma região do Sertão Paraibano, a amostragem calculada foram de 95 propriedades. Aqui nessa figura mostra-se o mapa das regiões visitadas durante o projeto na colheita. Aqui vocês podem perceber que a gente fez coletas a partir de Patos até a divisa com o Ceará, Cachoeiro dos Índios, certo? Aqui Caiazeiro um pouco distante do eixo da BR-230, Colo Velho. Realmente faltou essa área ser coletada e um pouco mais dessa área. Mas como o projeto também continua-se ainda em desenvolvimento, serão áreas que posteriormente serão abordadas. Bom, então chegando na propriedade, nós fazemos coletas de sangue por venopunção na jugular, certo? Essa foto aqui ilustra bem. Após a colheita, os tubos eram identificados e colocados em caixa de isopor na propriedade e acondicionada com gelo até chegar aqui no laboratório de doenças transmissíveis aqui do CSTE, no qual eram processados. Bom, chegando no laboratório, as amostras eram dessoradas, no caso em centrífugos, na rotação de 5.000 RPM por 5 minutos, e depois armazenado em 0 graus Celsius, em Eppendorf, até o momento do processamento. A prova